Bom, então nós vamos dar início a mais um webinário promovido pela DTED. Então, desde 2020, nós estamos vivendo em uma pandemia, onde o Brasil já perdeu mais de 400 mil vidas, né? Então, com isso, mais de 45 mil crianças perderam a mãe ou um pai, ou ficaram órfãos. Sabemos que o processo de luto é doloroso com suas características próprias e na infância não é diferente. Na criança, o luto pode se manifestar de formas distintas das vistas no adulto, e em um período tão complicado como esse em que estamos vivendo, onde muitas crianças estão passando por esse processo atualmente, é necessário, então, entendermos como esse processo funciona, né? E dessa forma, auxiliar os pequeninos da melhor forma possível. Portanto, para isso, nossos alunos do curso de medicina, da turma 106, a Rayana Moreira e o Anderson Felipe, atualmente no 8º período, cursando o 8º período do curso de medicina, produziram, na verdade, o grupo, né, de alunos, e aqui a gente tem a Rainanda Moreira e o Anderson Felipe, que vão falar sobre esse processo, esse produto que foi feito pelo grupo, produziram, então, uma cartilha sobre o luto infantil, né, onde eles estão abordando pontos desde como reconhecer o luto na criança, até como ajudar essa criança, ajudar essa família, né, a lidar com o processo de luto. Então, esse é um tema extremamente importante, né, hoje, principalmente nos dias atuais, em que nós estamos vivenciando, de muitas perdas, né, muita dor, muito sofrimento. Portanto, nós teremos aqui, então, a Rainanda Moreira e o Anderson Felipe para falar, né, sobre esse trabalho que foi produzido, resultado de trabalho da disciplina de saúde mental, né, que é a disciplina, ela é coordenada pela professora Cristiana Salgado, e eles, então, trouxeram esse trabalho para que a gente possa aqui falar um pouquinho, discutir sobre o processo de luto, como é que é, o que eles encontraram, tá certo? Então, nós podemos vou pedir aí para que eles possam abrir a câmera e já falar um pouquinho, né, desse trabalho, para que a gente possa, então, começar o nosso webinário de hoje. Tá certo, obrigada, professora. Boa tarde a todos. Então, como a professora já até disse, né, eu me chamo Rainanda e atualmente eu estou no 8º período. E hoje, juntamente com meu colega de turma, o Anderson, nós vamos abordar a temática do processo de luto na infância em tempos da Covid-19. Na verdade, toda a nossa apresentação ela é baseada nessa cartilha elaborada em conjunto com outros discentes para a disciplina de saúde mental na atenção primária, sob orientação da professora Cristiana Salgado. E assim, quando a gente se reuniu para debater esse tema, e devido à importância, à relevância e ao contexto atual, a gente sentiu a necessidade de elaborar um material que fosse acessível a todos e que levasse essa informação tão importante. E daí surgiu a ideia da cartilha, que evoluiu agora também para esse binário, que a gente está aqui para trocar esse conhecimento, não só informar, mas também receber, porque posteriormente, obviamente, vai ter a interação, né, das dúvidas e da discussão em si. Então, para começar, eu trouxe, na verdade, um roteiro de aula, né? Então, é uma agenda que nós pretendemos seguir durante essa apresentação, iniciar com uma breve introdução, levantar considerações sobre o luto de uma forma geral, não especificando o luto infantil do luto adulto, abordar o luto vivido pelas crianças e os adolescentes, né, levando em conta as suas especificidades. O Anderson, ele vai dar algumas dicas de como ajudar a criança enlutada e, finalmente, apresentar a nossa cartilha e onde vocês podem estar adquirindo esse material para compartilhar com amigos e familiares. Então, para começo de conversa, eu trago aqui alguns dados que são muito importantes. A professora já até citou aí no início, né? Então, não é novidade para ninguém que a gente vive uma pandemia, já evoluindo no seu 2º ano. E somente aqui no Brasil, mais de 16 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus, e dentro desse grupo, mais de 460 mil faleceram. E, obviamente, não são apenas dados, não são apenas números, são seres humanos, são pessoas. Essas pessoas estavam inseridas dentro de um grupo familiar e
com certeza conviviam com crianças, né, desempenhando o papel de pai, mãe, tios, avós, amigos, irmãos dessas crianças. E, por conseguinte, essas crianças, esses adolescentes passaram ou passam hoje por esse processo de luto. E um outro dado também muito importante é em relação aos órfãos da pandemia. Foi uma notícia muito divulgada, né, pela mídia, e alguns de vocês devem ter visto. Então, até aquele momento, sabia-se, segundo os dados do IPEA, que cerca de 45 mil crianças e adolescentes haviam perdido pai e mãe durante essa pandemia. E aí, quando a gente para pensar na realidade socioeconômica do nosso país, a gente percebe que boa parte dessas crianças não vai contar com um suporte psicológico ou uma ajuda financeira, né, por parte do Estado para essa finalidade. Então, muitos vão ficar sob o cuidado de um dos pais, ou na morte de ambos, de um familiar mais próximo, ou até mesmo sobre a tutela do Estado. E daí a importância desse cuidador, né, dessa pessoa que está em contato direto com essa criança, dando assistência, ficar atento às reações, aos sentimentos apresentados durante esse período de muita dor. É sim importante que essa criança ela possa chorar a dor da perda, ela possa vivenciar esse momento, porque a gente sabe que os impactos, eles vão muito além daquele momento de morte, né? Tem repercussões assim anos após o evento, até mesmo após a pandemia. E aí, dito isto, a gente parte para as considerações sobre o luto, né? Eu acho que muitos de vocês já passaram por esse processo, ou conhecem alguém que passou, ou já leram alguma coisa sobre. Enfim, né? Através das suas experiências, elaboraram uma ideia, um conceito, um sentimento em relação ao luto mesmo. E eu gosto muito do conceito desses autores, porque eu acho ele muito completo, assim. Ele aborda o luto em vários aspectos. Então, para Fiorini e Mullen, o luto é um processo inevitável, resultado de uma ruptura, separação permanente ou temporária de um relacionamento, rotina ou objeto. E essa separação, né, desse relacionamento, dessa rotina ou desse objeto, por ser de grande valor para essa pessoa, vai ser causa de grande dor e desconforto, impactando vários aspectos da sua vida, desde pensamentos, sentimentos e até mesmo outros comportamentos. E já é muito importante destacar desde já que o luto ele é uma experiência muito individual, né? Então, nós somos únicos, assim como as relações que nós construímos têm suas especificidades. Então, a forma como eu, Rainanda, vivencio o luto é diferente da forma como o Anderson, como a Beatriz, como outras pessoas podem vivenciar o luto deles. E embora aqui a gente vá enfatizar no luto vivido pela perda, né? É importante também a gente já ter em mente desde já que o luto, ele, na verdade, ele faz parte do nosso desenvolvimento normal, né? Como os próprios autores pontuam, o luto ele é um processo inevitável. Então, eu acho que um grande exemplo disso é o próprio momento do parto, que é um momento de grande ruptura, então são meios totalmente diferentes e a criança vai precisar de adaptações, né, em relação à respiração, em relação à alimentação, enfim, uma série de coisas. E não para por aí, então por exemplo, anos depois, nós vamos ter aí o processo de desmame, que essa criança vai perder esse contato mais próximo com o corpo materno, e com certeza isso acarreta alterações da relação materno-infantil. Isso também é luto, isso também é separação, certo? Prosseguindo, a gente tem também as perdas que a gente chama de reversíveis e temporárias, por exemplo, mudança de escola, mudança de bairro, situações em que todos aqueles relacionamentos que essa criança tinha, que esse indivíduo tinha, são de certa forma desfeitos, né, para outros serem construídos nesse novo ambiente que ele vai se encontrar. E até mesmo situações atípicas, né? Quem aí, durante esse período de isolamento social, não vivenciou, não teve a experiência, né, de sentimentos como a raiva, como a frustração, o medo, insegurança, né? Uma série de sentimentos. Porque, querendo ou não, é uma ruptura, é uma separação com aquela rotina que nós estávamos acostumados de ir para a faculdade ou de ir para o trabalho, de poder encontrar os amigos, de poder conviver, né, com nossos familiares, com nossos pais e com nossos avós. E isso também é luto. E, finalmente, a gente chega no luto relacionado à perda de um ente querido. Então, por ser uma perda definitiva, né, ao contrário das outras que eu já havia citado, elas podem ser motivo de grande sofrimento e também de difícil aceitação. Uma analogia que eu gosto muito de usar e que também está presente na nossa cartilha é em relação ao trauma. Por exemplo, quando a gente sofre um trauma físico, como uma queimadura, o nosso organismo vai reagir àquele trauma. Então, a gente vai sentir dor, vai sentir bastante desconforto. Imagina, todos os nossos receptores ficam expostos, né? É um período de muita dor.
Da mesma forma, o luto ele não deixa de ser um trauma. Entretanto, não é mais um trauma a nível físico, já é um trauma a nível psicológico. Então, em ambas as situações, nós vamos precisar de um tempo, né, para encontrar novamente um equilíbrio, uma situação de saúde, uma situação de bem-estar. E daí a importância de viver o luto, de vivenciar esse luto, para superar esse momento e lidar com esses impactos da perda. O luto, ele não é algo pontual, ele é um processo, ele é uma caminhada, é chegar, né, a um acordo com essa nova realidade em que essa pessoa que amamos tanto não está mais presente. E feitas essas considerações sobre o luto, a gente parte agora, né, para o luto vivido por crianças e adolescentes. A gente sabe que a infância e a adolescência é um período de, assim, um desenvolvimento muito importante. A gente começou agora a disciplina de pediatria, e a gente está vendo muito em relação a isso, né? E na nossa aula, a professora botou uma frase que foi muito marcante para mim. A frase é: a criança é o pai do homem, né? Então, assim, todas as coisas que a gente vivencia durante o período da infância vão repercutir lá na nossa vida adulta. E daí a importância de ficarmos atentos a esse período de luto para que não ocorra, né, de haver sequelas psicológicas. E eu acho que um ponto que os responsáveis, adultos, pais, né, devem se questionar é se a criança consegue compreender a morte, porque, assim, para a gente que já é adulto, né, é muito difícil. Quando a gente para, às vezes, para pensar na morte, a gente fica triste, assim, porque é uma coisa sem explicação, né? Mas e as crianças, assim, como é que elas veem isso? É claro que isso vai depender de uma série de fatores, né? Obviamente, a compreensão da criança vai ser bem diferente da adulta, assim como a forma de manifestá-la vai ser diferente. E isso vai depender de uma série de fatores, como o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento cognitivo ou até mesmo a faixa etária. Então, o que a gente trouxe aqui, né, foi os diferentes entendimentos de acordo com cada faixa etária. Por exemplo, a criança até os 3 anos de idade, ela sofre sim os impactos da perda, entretanto, mais por uma limitação da linguagem, ela não vai poder expressar os seus sentimentos, mas ela vai mostrar incômodo porque aquela pessoa não mais retornou, porque aquela pessoa que ela convivia não está mais ali. Já entre os 3 e 5 anos de idade, que a criança já tem uma linguagem mais desenvolvida, né, essa questão da comunicação em si, ela já vai começar a questionar as causas, né, mas onde está fulano? O que aconteceu com fulano? Por que ele não retornou mais? Nessa fase é muito comum que as crianças, elas associem, né, palavras, desejos, ou pensamentos como causadores ou evitadores da morte. Então, elas acreditam que o pensamento, né, a palavra, a fala, pode reverter uma situação dessas. Nessa fase, ela não tem ainda, né, essa concepção da irreversibilidade da morte, então, ela acredita que pedindo, por exemplo, o papai do céu para essa pessoa voltar, essa pessoa vai voltar. E é muito importante estar atento durante essa fase aos sentimentos de culpa, porque muitas vezes ela pode atribuir alguma atitude da sua parte como causa da morte dessa pessoa. Já entre os 5 e 7 anos de idade, que é uma fase também do pensamento mágico que a gente fala, já começa, na verdade, a surgir essa ideia de irreversibilidade e da morte, no caso, né? Mas ela não entende que seja um fenômeno universal, ela vai entender que seja algo que acontece apenas a algumas pessoas. E nessa fase também é muito comum a construção de figuras imaginárias, né, para a representação dessa morte, por exemplo, a figura do bicho-papão, ou até mesmo a figura de caveiras, né, como essa representação, digamos assim, da morte. Já entre os 9 e 10 anos de idade, que essa criança já está mais desenvolvida, já tem uma linguagem, né, mais desenvolvida também, essa criança ela já começa a associar a morte com essa diminuição, né, do funcionamento corporal, ela já começa a se incluir a ideia de morte, então que ela pode morrer, mas geralmente ela vai associar a morte, né, a situações como a velhice ou até mesmo doenças, porque são as causas mais comuns. E é claro que a criança ela pode pular etapas. Então, uma criança que já vivenciou aquilo antes, né, a concepção dela vai ser diferente de uma criança que está na mesma faixa etária e que não passou por aquilo. E aí a gente segue, né, sobre quais as manifestações que a gente espera encontrar numa criança enlutada. Eu acho que no primeiro momento é mais a sensação de torpor mesmo, né, a incredulidade, ou a sensação de abandono, a sensação de vazio, e daí vem todas as outras, a sensação de tristeza, a sensação de irritabilidade, a sensação de saudade, agitação,
o medo, né? E esse medo também está muito relacionado ao medo de perder uma outra pessoa também muito querida. E nesses tempos de Covid-19, em que a todo momento é reforçado, né, a importância das medidas de prevenção, como o distanciamento social, o uso da máscara, o uso do álcool gel, a lavagem das mãos, algumas crianças, principalmente os pré-escolares, eles podem criar uma ideia de que todas as doenças são contagiosas. Isso causa um medo terrível de contato com outras pessoas, até mesmo pessoas de dentro da sua casa. E isso é importante ser falado aqui também. E avançando, alguns adultos podem se questionar, mas quando que essa criança, quando é que eu vou pensar, né, que essa criança ela vai precisar de uma ajuda profissional? Como eu já havia dito, a forma como nós vivenciamos o luto é muito individualizada. Então, vai depender muito do vínculo, né, que se tinha com essa pessoa, até mesmo do momento da vida que isso ocorre. Aqui a gente está tratando das crianças e dos adolescentes, mas, assim, de uma forma geral, a gente espera que o luto, ele seja algo passageiro, né, algo aí durando de semanas a meses, mas que não tenha comprometimento das relações sociais, das relações familiares e até mesmo do desenvolvimento escolar. Então, assim, há alguns sinais de alerta que vai nos deixar mais atentos em relação ao luto dessa criança. Por exemplo, uma criança que apresenta manifestações muito intensas, né, ou prolongadas, como o choro intenso, a agressividade, ou então quando essa criança ela começa a apresentar pensamentos constantes sobre a morte, querendo saber os detalhes daquela morte, ou remoendo muitos detalhes daquela morte, sentimentos de melancolia, sentimentos de tristeza também bem intensos, ou até mesmo quando essa criança ela começa a evitar os lugares, as pessoas ou as coisas que remetem àquele ente querido. Então, aqui eu trago algumas dicas, né, de como proceder diante da situação. Eu acho, assim, que uma das situações mais complicadas para os adultos é comunicar, né, esse falecimento. Pela minha experiência de vida, assim, de observação mesmo, cotidiana, eu acho que vocês já observaram isso também, é que os adultos, eles evitam muito falar sobre a morte com as crianças de uma forma geral. Ou quando eles falam, geralmente é usando eufemismos, alguns termos que, digamos assim, vão atenuar, né, amenizar aquela situação toda. Então, aqui, como a primeira dica que a gente colocou, é que essa criança ela deve ser informada assim que possível sobre o falecimento. Então, postergar não vai ajudar as crianças elas são muito observadoras, então elas percebem que tem alguma coisa errada. Então, é importante realmente ser sincero com essa criança desde o início. A notícia ela deve ser dada por alguém com quem essa criança ela se sinta segura. Como eu já havia dito, essa criança ela pode ter aquele sentimento de abandono e a importância, né, dessa pessoa que ela confia estar ali repassando essa informação para que ela não se sinta sozinha, ela tenha consciência de que ela não está sozinha e que ela tem pessoas que vão estar com ela durante esse período de sofrimento. Ao falar, é muito bom procurar se abaixar e ficar no mesmo nível da criança, justamente para reforçar, né, essa cumplicidade. Deve-se usar uma linguagem simples e compatível com a idade, e sim, nomear as palavras morte, morreu, até por uma questão de familiaridade, né, fazer com que essas palavras não soem tão estranhas para ela posteriormente. Então, e dito isto, também é muito importante que a gente evite usar expressões como virou uma estrelinha, ou descansou eternamente, porque são expressões que, apesar da boa intenção, podem deixar essa criança ainda mais confusa e tornar o processo ainda mais difícil. Uma outra dica também muito importante é contar sobre os rituais, o enterro, por exemplo, explicar sobre eles, caso a mesma nunca tenha participado de um anteriormente. É claro que na situação em que nós estamos, essa questão dos rituais, assim, de certa forma foi comprometida, né? Às vezes tudo é feito de uma forma muito rápida e não tem aquele momento para se despedir. Os rituais são muito, muito importantes para isso, porque, querendo ou não, é aquele momento que as pessoas choram a dor da perda, é o último contato com aquela pessoa. E isso também ajuda, né, na vivência de um luto saudável. Mas nessa situação não está tendo, mas caso haja, né, seria interessante, se a criança quiser ir, obviamente, levá-la. Agora, se a criança não quiser participar, um adulto próximo ele pode contar como foi depois de finalizado o ritual. Quando nós estávamos discutindo essa temática, a gente até pensou na ideia, né, do memorial virtual, que seria um momento ali de reunião, né, dos amigos, família, virtualmente, para ter aquele momento realmente de despedida daquela pessoa. É muito importante também que o adulto ele esteja disponível e presente em geral para a criança, pois isso acalma, né?
E nunca reprima essa criança. A expressão dos sentimentos, elas são muito importantes para a elaboração dessa perda. Então, nunca diga coisas como não chore ou não fique triste. Como é que a criança não vai chorar, né? Como é que a criança não vai ficar triste? Nós que somos adultos, nós sentimos muito, então como é que a criança não vai sentir isso? Então, ela tem que vivenciar realmente aquele momento, ela não pode se reprimir ou achar que está fazendo alguma coisa errada porque ela está triste, porque ela está chorando. E por último, né, responder as perguntas de uma forma honesta e repetir quantas vezes forem necessários. Então, um resumão de tudo é basicamente ser sincero com essa criança, estar presente ao lado dessa criança, né, a todo momento, disponível, e sempre reforçando a ideia de que ela não está sozinha, de que ela tem suporte para enfrentar essa situação também. Então, agora eu passo a palavra para o meu colega Anderson, e posteriormente nós voltamos, né, para fazer a discussão, ver as perguntas e tudo mais. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou o Anderson e como vocês já viram, nós já entendemos o que é o luto, como a criança pode participar disso, e já temos dicas sobre como fazer, mas como ajudar, como fazer realmente esse processo junto com ela, como pegar assim na mão dela e falar assim, não, vamos passar por esse processo junto. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer pode passar o slide, Reinaldo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como a Rainanda já até explicou, é explicar a perda de maneira sincera, com a linguagem apropriada para a idade da criança. Porque essa ideia do eufemismo de dizer, ah, virou uma estrela, ah, caiu num sono eterno, ah, ele fez uma viagem, e não vai mais voltar, é muito complicado e isso gera diversas armadilhas. Porque, primeiro, essa ideia de caiu num sono eterno. A criança, às vezes, ela não entende isso de eterno, essa irreversibilidade, como a Ananda já até citou. Então, para ela, acontece o seguinte: se eu durmo toda noite e de manhã eu acordo, se o vovô está dormindo, uma hora ele vai ter que acordar. Então, gera situações em que a criança, às vezes, até pergunta: mamãe, quando é que o vovô vai acordar? Ou quando é que o tio vai voltar daquela viagem? Porque o pai, o responsável, a mãe, o tio não explicou decentemente para essa criança o que realmente aconteceu. Porque a criança não tem noção de algo irreversível ainda. Então a gente tem que preparar ela, a gente tem que explicar bem para ela o que realmente aconteceu. E um outro ponto importante é que quando você deixa claro para ela, sem lacunas para outras interpretações, ou o que quer que seja, a criança não cria essa culpa de achar, por exemplo, que é algo a ver com ela, entende? Por exemplo, imaginem só, a última conversa que eles podem, o filho ou junto com o responsável teve, foi uma discussão sobre ele ter deixado os brinquedos pela casa. Aí no dia seguinte, o responsável é internado e acaba falecendo. Se a gente não explica para a criança o que aconteceu, ela pode começar a achar que é culpa dela, porque ela acha que ela tem um poder sobre isso, quando na verdade ela não tem. Então, aqui tem dois exemplos de frases que são simples, são objetivas, que de fácil entendimento para a criança e não vai gerar nenhuma dúvida, não vai gerar nenhum problema para ela entender. Por exemplo, o coração do vovô parou de funcionar, o que fez seu corpo parar de funcionar também. E quando seu corpo parou, ele não podia mais viver. Dessa forma, você deixa bem claro que ele não vai voltar, que ele infelizmente faleceu, que ele não pode mais viver por causa de uma condição do corpo dele. Assim, a criança vai entender que nada a ver com ela. Infelizmente, é algo que aconteceu, que é um processo natural. Trazendo para o contexto da pandemia, a gente tem. Você lembra que a mamãe estava doente, com o pulmão ou o peito doendo muito? Então, o pulmão dela doeu tanto que ela não podia mais respirar. E sem isso, ela não podia mais viver. Isso é muito simples, a criança vai entender. Claro que ela pode ainda perguntar, mas por que que o peito dela estava doendo? O que é que levou a isso? Só que aqui já fica bem claro para ela o porquê da mãe ter falecido, o que levou ela a falecer, e fica simples, fica didático. Eu sei que pode parecer um tanto duro, porque quando a gente perde alguém, quando alguém falece, dói muito na gente. E nós não queremos que nossos filhos, sobrinhos, primos, as crianças passem por esse sofrimento. Porém, quando você não explica, você acha que está livrando ela de um sofrimento, quando na verdade você não está. Porque às vezes você fala uma coisa e seu corpo age de outra maneira, o ambiente está diferente.
e essa criança vai notar, essa criança vai perceber que algo está errado. E gerando essas dúvidas, a situação vai virando uma bola de neve de problemas que pode gerar problemas maiores ainda lá na frente, quando essa criança for um adolescente, for um jovem, for um adulto. Pode passar. E como a gente ajuda a criança a expressar? Porque você falou para ela, agora essa criança entendeu que seu responsável, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu tio, alguém faleceu, como lidar com isso? A gente permite e proporciona formas da criança expressar seus sentimentos. Como nós fazemos isso? A primeira dica que eu dou é você se abre com ela. Você fala para ela, pede, senta com ela junto e fala: olha, a mamãe morreu, é muito triste, eu estou sofrendo muito, eu estou angustiado. E como é que você está se sentindo? Como é que você está passando por essa situação toda? Como é que você está? Porque a partir do momento que você se abre para a criança tende a se abrir com você, porque ela vai ver o que está acontecendo. Ela pensa, tá complicado, eu não sabia como fazer. Aí agora eu tenho o meu pai, ou a minha mãe, o meu tio, que é uma pessoa que eu tenho confiança, tá se abrindo comigo. Eu me sinto confiante para falar com ele. Outras formas, para a gente ter botado essas brincadeiras aqui, todo mundo feliz, mas é a ideia de fazer a criança tentar expressar o sentimento dela de uma forma lúdica, seja brincando, seja desenhando, seja através de uma história, seja através de um filme, seja através de música. Tem que dar formas para essa criança para que ela consiga expressar sentimentos. Porque mesmo que às vezes ela não fale, às vezes ela consegue mostrar, às vezes ela consegue apontar, às vezes ela consegue dizer, olha, isso aqui se parece com o que eu estou sentindo, entende? Isso é importante, permitir e proporcionar essas formas para a criança expressar seus sentimentos. Pode passar. E é preciso deixar a criança viver o luto e entender a situação como um processo natural e saudável. Infelizmente, morrer é algo natural para todos os seres humanos, vai acontecer com todo mundo em algum momento. Infelizmente, ninguém quer isso, mas acontece. Então você tem que deixar claro isso para a criança. Deixar claro que é um processo natural. Porque a partir do momento que ela entende que é um processo natural, além dela não levar a culpa para ela vai entender que vai acontecer e que, infelizmente, ela vai ter que passar por essas ocasiões em outros momentos da vida. Isso nos leva a um segundo ponto que é importante que os responsáveis continuem garantindo uma vida saudável à criança, mesmo com o ocorrido. O que isso significa? Não fazer a criança viver uma vida dela saudável e segura, para que ela não tenha um medo constante de, por exemplo, nossa, eu perdi meu pai hoje. Será que eu vou perder minha mãe amanhã? Será se meu avô vai embora também? Será se eu nunca mais vou ver meu tio? Não, você tem que falar para ela. É um processo natural, infelizmente acontece. Só que a gente não vai sumir agora, vai ficar tudo bem. Você tem que guiar essa criança para que ela entenda que ela não viva com esse medo extremo de perda, de que ela vai perder a qualquer momento os entes queridos dela, porque não é assim que acontece. A morte é inevitável, acontece, mas não é de uma hora para outra que ela vai perder todo mundo. E ela e nós temos que respeitar o tempo da criança, sempre entendendo o tempo dela, notando os sinais de alerta, como já foi falado, percebendo o que a criança anda fazendo, percebendo os sinais que ela pode estar mostrando para ajudar você a se guiar a como lidar com ela. E outro ponto importante é uma das formas da gente ter de lidar, de ter essa vida saudável com criança, é prática de exercício, que não é necessariamente com obviamente a gente não vai levar uma criança para uma academia, botar ela numa esteira, mas fazer brincadeiras com ela. Eu não sei se criança hoje em dia faz isso, porque as crianças de hoje em dia já teve uma infância bem diferente da minha, mas brincadeiras que são práticas de exercício e a criança não nota. Pega-pega, pular corda, pular elástico, amarelinha, é, acho que é taco, assim que você chama em São Luís. Então, fazer com que brincadeiras que ela vai se exercitando e ela nem nota. Ela está brincando e se divertindo. Isso é bom, traz atividade de lazer para ela e ela se exercita. Proporcionar uma alimentação saudável para ela é muito importante. Caso seja necessário, tem que levar ela no psicólogo ou no psiquiatra para fazer um acompanhamento mais perto. E
esse acho que é um dos últimos slides, que é lembrar sempre que a dor pode ser excessivamente prolongada e interferir de forma drástica nas atividades diárias da criança e deixar traumas severos durante toda a vida. Essa criança, por causa dessa perda, por causa desse trauma, ela pode deixar de fazer as atividades normalmente que ela faz, com medo, por causa de medo, por causa de tristeza, e por N coisas. Pô, ela simplesmente deixa de viver a vida dela. E ela acaba, às vezes, queimando etapas, porque ou ela amadurece muito rápido e acaba achando que, não, eu tenho que ser mais madura agora por causa disso e disso, que acaba não vivendo a infância dela, ou porque, às vezes, ela fica muito triste e sente muita falta daquele ente querido, porque o ambiente ao redor dela, às vezes, não proporcionou um acolhimento necessário. Algo que, tipo assim, ela se sinta, olha, aconteceu isso, mas a gente está junto contigo, a gente vai te acolher, a gente vai te abraçar. E durante toda a vida, essa criança pode ter problemas em relação à depressão, ansiedade, porque durante a infância não conseguiram cuidar decentemente dela. E eu quero deixar uma coisa clara. Às vezes, nem nós, acho que todo mundo deve ter, pode ser 19, 20 anos ou mais que isso, e a gente às vezes não sabe lidar com a perda, a gente não sabe lidar com o luto, é muito complicado pra gente. E agora imagine uma criança passando por tudo isso. Mesmo sendo duro, a gente às vezes tem que cuidar para essa criança não crescer com esse trauma, porque isso é complicado para a gente, é 1 zilhão de vezes mais complicado para ela. Pode passar. E essa é a nossa cartilha, eu vou apresentar agora ela para vocês, que é realmente o trabalho em si. Vocês vão ver que tem várias semelhanças entre imagens, entre elementos e textos desse slide com a cartilha, porque a gente se baseou realmente nela para fazer tudo. E essa cartilha, é realmente algo, eu vou mostrar para vocês, é algo realmente que eu e todo o grupo a gente ficou muito orgulhoso de fazer. Vai ter um QR Code na tela que vocês podem escanear para fazer o download. Também no, tem uma notícia no site da UFMA sobre isso e a gente vai disponibilizar ela para vocês, para que isso é algo que infelizmente a gente tem que lidar, porque a gente ainda está no meio da pandemia, já entramos no segundo ano dela, então, mesmo com a vacinação, ainda a gente pode perder algum ente querido, então é sempre bom saber como lidar com a criança nesse processo de luto. E eu vou apresentar agora para vocês. Essa aqui é a cartilha, Ok. o processo de luto na infância em tempos de Covid-19. Nós fizemos ela toda no Canva, e esses são todos os autores do grupo que realizou essa cartilha, e foi realmente algo muito incrível ver todo mundo se empenhando, se esforçando para fazer pesquisa, elaborar texto, elaborar a diagramação, a cartilha em si, essa parte mais gráfica dela, e foi algo que enriqueceu muito a gente, porque tivemos discussões sobre o assunto, e é algo que ficamos muito felizes, e agradecemos a professora Cristiana, porque ela foi supervisionou tudo isso, ela que é a professora de saúde, a professora de saúde mental, e ficamos muito gratos por isso, porque foi realmente algo que agregou muito para a gente, é algo que realmente fez diferença, não somente acho que na minha vida, mas de todo mundo, ter esse conhecimento, principalmente na situação que a gente está vivendo. E aqui a gente tem um sumário, como vocês podem ver, muita coisa se assemelha com o nosso roteiro de apresentação, um panorama sobre a pandemia, sobre o que vem acontecendo, falando sobre o que é o luto, aí o luto vivido por crianças e adolescentes a gente dividiu em vários subtópicos, porque a gente entende que algumas coisas são bem, às vezes é difícil de entender e tudo. Só que o bom dessa cartilha é que a gente tem muito texto e tudo, só que todos eles são simples. É de uma didática simples, é uma linguagem fácil de entender, então qualquer pessoa pode entender ela. Crianças conseguem compreender a morte. E isso aqui, mais uma vez, é importante destacar que as crianças podem avançar etapas, principalmente aquelas que tiverem experiências precoces com situações de morte. Como contar a criança que um ente querido morreu? A gente deixou um tópico separado, um subtópico, só para em relação ao funeral, porque é realmente algo complicado de se lidar, principalmente no tempo de Covid, assim como a Nanda já citou. E como a criança venceu o luto, os sinais de alerta, que é muito importante, e as dicas de como ajudar a criança enlutada. Tem tudo aqui bem explicado, tem tudo bem simples, até muito vezes melhor do que o jeito que a gente apresentou. E aqui dentro todas as nossas referências. E eu vou mostrar para vocês o apêndice, que é algo
que, pessoalmente falando, é algo que eu fiquei muito feliz. Não foi nem eu que fiz essa parte, mas é algo que eu fiquei muito orgulhoso de quando eu vi que mandaram isso, porque o nosso apêndice é onde encontrar atendimento em saúde mental para crianças gratuitamente, dentro da Ilha de São Luís. E a gente fez essa cartilha no primeiro semestre de 2021. Então, durante esse primeiro semestre de 2021, todos esses serviços estavam funcionando. E é tudo bem detalhado. Tem o nome do centro, tem o jeito que é o atendimento, se precisa de encaminhamento ou não, o funcionamento, o horário, o endereço, telefone. Tem alguns aqui falando se vai ser online ou não, o jeito que é o agendamento. E algo que é muito importante, são várias e várias pontos em que vocês podem ir fazer isso, ir atrás desse atendimento. E o melhor, que é, como são vários pontos, eles estão difundidos por toda a ilha de São Luís. Então, eles não estão centralizados só num ponto da cidade, não. Aqui tem de vários locais. Tem do Turu, tem do Renascença, São Francisco, Bequimão, Coama, Vila Embratel, Bacanga, vários outros locais, muitos locais, para que, assim, não seja, tipo assim, de difícil acesso, para que não seja complicado para a pessoa ir atrás de ajuda, entende? Então, essa é a nossa apresentação. Eu só queria dizer mais uma vez meu muito obrigado por todos que estão aqui, e obrigado por essa oportunidade de estar apresentando esse trabalho, que realmente é algo que mexeu com a gente, é algo realmente maravilhoso.